graça e a paz, irmãos. Eu sou Lucas Teixeira, membro da comunidade evangélica da cidade de Santa Rosa de Viterbo. Estou aqui mais uma vez para trazer uma mensagem para você. A mensagem que eu quero trazer, irmãos, é sobre o Sermão do Monte. É uma mensagem muito famosa, muitos de vocês já ouviram, mas eu ouvi ela de um jeito que tocou meu coração e eu quero transmitir para vocês. Eu me senti incomodado e eu preciso compartilhar com os irmãos. Fica em Mateus 5, 13 até 16. Fala assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus fala que nós somos diferentes, né? Um novo tipo de pessoa. Nós somos diferentes do mundo, que não estão nem aí para a lei, mas também somos diferentes dos religiosos, que cumprem e arriscam as leis. Jesus aqui está falando de um novo tipo de pessoa. Na verdade, esse contraste entre filhos de Deus e os religiosos é determinante para a gente interpretar o Sermão do Monte. Porque, na verdade, Jesus ele sempre vai falar de dois tipos de pessoas. E esses dois tipos de pessoas são os filhos de Deus, que entenderam a mensagem do Evangelho, e os religiosos, que cumprem à risca as leis, mas tem algumas distorções no tipo de pensamento. Então, ele não compara com o mundo. Então, aqui nesse primeiro versículo, no versículo 13, que fala assim: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Então existem dois tipos de sal: o sal com sabor e o sal sem sabor. Aqui fala-se, se você perder o seu sabor, para que presta, né? A não ser pisado e jogado fora. E o engraçado é que a gente não tem como, ao olho nu, a gente não consegue distinguir qual é o sal que tem sabor e qual é o sal que não tem sabor. Então Jesus aqui ele está falando realmente do cristão que tem sabor e do cristão que não tem sabor. Quando a gente olha, a gente não sabe quem é, tá? Mas o sal ele tem algumas características. O sal com sabor são os filhos de Deus que entendem o Evangelho. E o sal sem sabor são os religiosos, tá? Naquela época, o sal ele tinha algumas funções. A primeira e a principal talvez seja para dar gosto, né? O sal era para dar sabor. E o mais engraçado é que o sal ele não traz mérito para si próprio. O sal ele dá gosto para aquilo que chega perto dele, para aquilo ele realça o sabor de quem chega perto dele. Um exemplo é o churrasco. Quando você come uma carne que está bem temperada com sal, tal, você elogia a carne, fala: nossa, que carne gostosa, né? E quando ela não tem sal, você critica o sal, na verdade, né? Nossa, está faltando sal aqui. Então quer dizer que o sal ele não dá mérito para si próprio,
mas ele realça o sabor de quem está ao seu redor, né? Aquele negócio, quando o Filho de Deus, quando o sal, ele conversa com outra pessoa, a outra pessoa sai melhor do que entrou, ela sai bem. Agora, quando é um religioso, quando é um sal sem sabor, a pessoa, ela sai pior. Então, eu sempre vou comparar o Filho de Deus sendo o sal com sabor e o religioso sendo o sal sem sabor. Então, o religioso, quando ele conversa com alguma pessoa, a pessoa sai mal, sabe? Ela sai para baixo, ele sai com a autoestima baixo. Jamais vou conseguir chegar ao nível disso. Como eu sou mal, como eu sou ruim, né? Ela sai com... ela acaba sendo julgada. Agora, quando você conversa com o Filho de Deus, você acaba saindo melhor. Ele transmite o Evangelho, porque ele sabe da condição dele, e então ele te traz diferença, ele te traz paz, ele te traz refrigério, ele te traz alegria, ele te traz consciência. Então, o Filho de Deus é aquele sal com sabor, que realça o sabor das outras coisas ao invés dele mesmo. O sal, ele é atraente para o mundo. Quando eu falo que o sal é atraente para o mundo, o Filho de Deus, ele é atraente para o mundo. Existe uma diferença das verdades dos filhos de Deus, elas não são atraentes para o mundo. Mas o resultado que um filho de Deus se torna, isso sim é atraente para o mundo. Porque quando você fala assim, é melhor dar do que receber. Quando alguém do mundo escuta algo assim parecido, ele pode até criticar e falar: não, você está errado, quem te falou isso? Eu prefiro receber do que dar. Mas quando um filho de Deus, ao invés de falar, ele realmente se entrega, ele dá, ao invés de receber, as pessoas vão se atrair por isso. As pessoas vão gostar dessa atitude. É por isso que eu falo que o sal é atraente para o mundo. Porque as atitudes, o resultado de um sal, o mundo gosta disso. Segundo o objetivo, a segunda função do sal, naquela época era, e até hoje, é conservar os alimentos. É não deixar apodrecer. Naquela época, lógico, não existia geladeira, então eles usavam o sal para conservar o alimento, para evitar que existam bactérias, fungos. Então, irmãos, o sal, ele evita que apodreça o alimento. Os filhos vão para os lugares onde estão prestes a apodrecer. E as coisas só não apodrecem ali porque existe a presença do sal. Então, um sal que cumpre o seu papel é um sal que vai para lugares onde está prestes a apodrecer. E quais lugares são esses, irmãos? Lugares onde há pecado, muito pecado, onde as pessoas são entregues aos seus desejos, onde há consequências terríveis do mundo. Esses lugares são cadeias, são bairros carentes, são lugares onde o vício, a droga, as bebidas, elas imperam. São lugares onde há moradores de rua, necessitados. Então, o sal, ele tem que estar presente nesses lugares. Quantos testemunhos a gente vê de pessoas que foram convertidas na cadeia, porque um sal foi para um lugar onde impera o pecado,
onde impera a maldade, e ele fez o papel dele de conservar aquela pessoa, de conservar aquelas vidas. Então, o sal, ele vai para lugares onde o pecado impera, para restaurar. Ele vai para restaurar. Mas e o sal sem sabor? Os religiosos, eles vão para esses lugares? Não, os religiosos eles acham que permanecer nesses lugares é muito possível de que o pecado que existe nesses lugares, a podridão, ela passe para nós. Essa é a visão de um religioso. A visão de um sal que cumpre seu dever e seu papel de sal, ele não tem medo de ir para esses lugares. Sabe por quê, irmãos? Uma das características principais do sal é que ele não pega sabor de lugar nenhum. Por exemplo, se eu deixar o sal do lado de um alface ou de um limão por 10 minutos, depois eu pego somente o sal e experimento, o sal ele não está com o gosto do limão, ele não está com o gosto do alface. Agora o contrário é verdade. Por quê? Se você colocar um limão do lado de um sal por 5 segundos, o limão ele vai estar salgado. Então o sal ele é influenciador, ele não é influenciado. Um filho de Deus, ele pode estar perto de uma pessoa irada, que ele não perde a sua mansidão. Agora, se uma pessoa irada chega perto de mim, que tenho mansidão, um verdadeiro sal que cumpre o seu papel, ele vai transmitir mansidão. Então, o sal ele é um influenciador. E por que o sal vai para esses lugares onde existe podridão, onde existe bactérias, onde existe fungos? Por que o sal tem que estar lá e ele até quer estar lá? Né? É porque ele pode mudar o ambiente. E realmente ele entendeu, ele sabe de onde ele saiu. Então, o real sal, ele sabe da onde ele saiu, da onde Jesus tirou ele. E então ele quer transmitir isso, e ele sabe que ele pode transmitir paz, ele pode transmitir salvação, ele pode, através dele, a palavra de Deus pode ser difundida. Do versículo 14 ao 16, fala sobre luz. Eu quero ler novamente. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Até aqui. Então, os filhos de Deus aqui, irmãos, Jesus está querendo falar que os filhos de Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Aqui Jesus ele fala de 2 tipos de luz. Aquela luz que está debaixo da vasilha e aquela luz que está no alto que ilumina a todos. Né? Aqui, irmãos, os religiosos, aqueles moralistas, eles acreditam que eles são representados aqui pelaquela luz que está debaixo da vasilha. E os filhos de Deus são representados pelas luzes que está no alto. O que é a luz? A luz são as obras, são as nossas boas obras. Vamos ler aqui o versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então aqui a luz, ela significa as boas obras. São aquelas obras que nós fazemos, que o mundo vê.
são as nossas atitudes, né? E os religiosos aqui, eles só fazem essas boas obras para eles mesmos. Por isso que a luz deles é controlada pela vasilha. É como se a luz, as obras dos religiosos fiquem embaixo da vasilha. Eles só fazem boas ações ou as obras para pessoas que tenham a mesma crença. Ele faz sob uma condição. A condição de que as pessoas sejam iguais a eles. Eles não fazem para pessoas diferentes. Algumas expressões que os religiosos costumam usar são aquelas assim: vamos ajudar ele porque ele é crente, né? Como se ser crente fosse um pré-requisito para ele poder ajudar. Pré-requisito é uma condição, né? Eu só ajudo aquela pessoa se ela tiver a mesma crença que eu. Então, naquela época, os fariseus, né, os escribas, eles tinham as boas obras entre eles. Eles evitavam os pecadores, né? E só que Jesus aqui, ele fala que a nossa luz ela tem que estar no alto, né? Os filhos colocam a luz o mais alto possível para iluminar a todos. É como aquele famoso ditado: fazer o bem sem olhar a quem. Não importa, irmãos, não importa quem seja, as nossas boas obras são para todos. Não importam a opção sexual, não importa a classe social, não importa a cor da pele, não importa, irmãos, se a religião. Isso é importante. Quantas vezes a gente olha pessoas de outras religiões como se fossem nossos inimigos. Irmãos, nossos inimigos não é carne nem sangue, e sim principados e potestades. As pessoas, elas são o nosso próximo e elas precisam de nós, sejam qual for, mesmo fedidos e cheirosos. A gente tem que colocar a nossa luz para que o mais alto possível, para brilhar para todos. A luz de Deus vai alcançar as pessoas através das boas obras dos filhos de Deus. Então, irmãos, filhos são diferentes de religiosos, né? Os religiosos, eles acreditam que pagaram um alto preço pela luz e não dividem. Eles acham que a luz de Deus que eles receberam foi por obras que eles fazem, né? Mas eu abri mão de fazer isso, os meus desejos eu abri mão, e por isso que eu recebi a luz de Deus. E agora você quer que eu entregue assim de graça para todo mundo? Não, eu só vou entregar para quem acredita e quem sofre junto comigo. Esse é o pensamento de um religioso, irmãos. Agora, os filhos, eles não negam nada a ninguém, porque sabem que receberam tudo de graça, porque receberam sem merecer. Irmãos, um filho de Deus, ele sabe a condição real do homem, da humanidade e do pecado, e ele sabe de onde ele saiu, e ele quer levar salvação para todos. Que sejamos sal, que sejamos aquele sal que leva a conforto, que leva refrigério, que leva alegria ao nosso próximo. Que as nossas conversas com as pessoas sejam para realçar o sabor delas e não o nosso. Que possamos ser sal que influencia e não aquele sal que é influenciado. Que sejamos luz, aquela luz que fique no alto, aquela luz que ilumina todos. Que possamos fazer o bem, irmãos, sem olhar a quem. Fazer o bem, simplesmente fazer o bem. Amém? Eu quero te convidar a fazer uma oração. Pai amado, ó Deus eterno, obrigado por este momento, Pai. Obrigado por a Tua palavra, Pai, que vem invadir os nossos corações, Senhor Deus.
Pai, que essa mensagem não cause, Senhor, em nós, Senhor, somente mudança de comportamento, Pai, mas sim transformação de coração, Pai. Em nome de Jesus, que nossos corações possam ser transformados, Pai, e que qualquer resquício de religiosidade que existe dentro de nós, Pai, que toda a religiosidade que existe dentro de nós possa morrer, meu Pai. Cancelamos em nome de Jesus, Pai. Que nós possamos abrir a nossa mente, Pai, e ter o comportamento de filhos de Deus. Teus filhos, ó Pai, que possamos levar o Teu amor, Pai, levar a Tua palavra e que a honra e a glória seja toda Tua, Pai, em nome de Jesus, Pai. Usa-nos, Pai, como um canal de bênção, Senhor, que possamos ser realmente filhos de Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu quero convidar vocês a curtir o vídeo, a se inscrever no canal, na página da Igreja Comunidade Evangélica e a comentar. Quando você comenta, o YouTube acredita que o vídeo é mais relevante e espalha ele, divulga ele cada vez mais. Um grande abraço, fica com Deus.